Do you know anything about... Fala galera, tudo bem? Sejam mais-vindos a um episódio do Pode Ser, porque aqui a gente pode ser tudo que a gente quiser. E eu tô aqui com minha super amiga Kati pra gente começar mais um episódio. Oi pessoal, tudo certo? Então temos dois convidados incríveis aqui. Então temos representando o Amigo Internet, o Rafael. E temos uma beijoseira linda, a Mônica, minha super pessoal, amiga. tudo bem? Gente, estamos aqui com esses super convidados pra gente falar de negócios, de vendas, de empreendedorismo, enfim, do mundo, né, com eles. E eu quero começar, né, a gente sempre gosta de abrir o nosso programa sabendo sobre a carreira de vocês, né? Como começou, como deu o desenvolvimento profissional de vocês, porque é bem importante, assim, para o pessoal conhecer também o trabalho de vocês. Então, conta, Moni, como começou, assim, a tua carreira na área de brechós hoje? Como é que tá esse desenvolvimento? Hoje eu tenho duas empresas, que é a WA, que é uma distribuidora, porque daí para começar tem que ligar isso ali. Eu tenho a Tem uma WA conexão, é uma né? conexão, né? No final vocês vão entender. Então eu tenho a WA, que é uma distribuidora de bebidas, de chopp, enfim. Interessante. E antes disso eu trabalhava. Pois é. E antes disso eu trabalhava lá na parte de administrativo, né? E eu morava em São Paulo. E aqui, claro, isso foi em 2016, mais ou menos. E a cultura lá nessa época, porque aqui deu mais um boom de todo mundo conhecer brechó na pandemia mesmo, né? Uhum. O pessoal começou com live Verdade. e tudo mais. Mas lá sempre foi muito habitual. Então, em 2016, eu fui pra lá e descobri esse mundo, trabalhando com chopp. E eu comecei a gravar pro YouTube. Eu tenho um canal no YouTube, está desativado, mas enfim, um dia eu volto lá, que não tô tendo tempo. Que eu comecei a gravar vídeos em brechós. Em tudo que é canto de São Paulo, tem vídeo no Rio de Janeiro, Buenos Aires, eu ia gravando e conhecendo um dono do brechó, conversando com ele, né? E a paixão começou a surgir nessa época. Então eu pedi para sair do emprego, né, com muita dor do coração, porque eu gostava muito, né, mas daí se deu que agora a distribuidora que eu tenho é do pessoal que deu a oportunidade pra gente, onde eu trabalhava lá, enfim. Então eu pedi para sair para começar o projeto. E daí o meu primeiro escritório, que foi um escritório que a gente fazia feira de brechó, foi em São Paulo. Que legal. Em 2018, que foi quando eu descobri a gravidez da Isabela também. Então começou assim. E hoje em dia eu tô vai fazer 7 anos hoje que eu trabalho com brechó, né? E foi gravando vídeo, conhecendo, amando a esse mundo, né? Que eu comecei a empreender assim, foi meio no susto. Comecei fazendo entrega em metrô, entregando, fazendo desapego meu. E tudo foi fluindo e eu, depois de 7 anos, estou eu aqui empreendendo com brechó. Maravilhosa. E Vai, teve assim, loja física em Campo Bom, né? Então, eu tive 5 lojas físicas ao total. Uma que era o escritório, que era... O pessoal podia ir, mas era com hora marcada. Aí depois, quando eu voltei para Campo Bom, né, em 2019, eu abri a primeira loja física. E depois dessa primeira foram 3 em Campo Bom. E agora eu abri uma recentemente em Porto Alegre, que agora tá só no online, mas então contabiliza 5 lojas físicas. Então tem uma experiência Que legal, muito show. desses 7 anos. Muito show. E essa paixão por moda vem desde cedo? Eu sempre tive, né? Eu sempre gostei. E daí, em 2016, como eu disse, esse mundo de reusar, ele sempre me faz só coraçãozinho nos olhos pela causa, né? Então, eu quis atrelar a minha paixão por moda com a parte de empreender no mercado de segunda mão, que é um mercado circular, que faz uma... Eu acredito que isso faça uma diferença no mundo, Com então eu sigo certeza. meu Sim, propósito com certeza. assim e sigo essa causa firme ali para reusar com amor, que é o slogan do brechó. Maravilhosa. E tu, Rafael, conta um pouquinho da tua carreira pra gente, o pessoal conhecer. Então, eu até o momento resolvi empreender nas empresas que eu trabalho, né? Sim, legal. Nas empresas que eu atuo. Eu me formei técnico em eletrônica aqui na Fundação Liberato de Novo Hamburgo. Trabalhei inicialmente, fiz estágio no Canal 7, na TV Educativa de Porto Alegre, né? Provavelmente todo mundo teve algum contato algum dia. E lá eu atuava como técnico de manutenção, era estágio, né? Na área de eletrônica. Passado o estágio do curso, então foi quando eu entrei no mundo de telecom, que é o mundo de internet, né, que é o mundo das telecomunicações que eu trabalho até hoje. Então, em outubro agora, eu vou completar 23 anos de mercado de internet barra telecom. Atuei, então, numa empresa que prestava serviços para Brasil Telecom, lá no início dos anos 2000, que veio a se tornar, anos à frente, a Oi. De 2003 a 2012 trabalhei na Embratel, em Porto Alegre, na área técnica, atuando como técnico, como supervisor técnico.
Em 2012 fui contratado aqui para trabalhar no Sinosnet, que era o provedor de internet do Grupo Sinos, né? Sim. O Grupo Sinos, para quem não conhece, né, o negócio mais conhecido do Grupo Sinos, Jornal NH, dentre os jornais, né? E o Sinosnet também era um dos negócios do Grupo Sinos que tinha sido fundado lá no final dos anos 90, né? Quando nasceu, digamos assim, a internet no Brasil. E então no Grupo Sinos atuei como gerente técnico de 2012 a 2014, onde então eu era responsável pela área operacional do provedor. Em 2014 assumi a área comercial, como gerente comercial do provedor. Em 2020, na virada de 2020 para 2021, a Brasil Tech Park, que é a holding que é dona da Amigo Internet, então adquiriu a operação e aí então eu migrei junto com alguns colegas, né? E trabalhei então até 2 meses atrás como gerente de unidades na Amigo, que é uma função de gerente comercial, onde eu cuidava de 5 unidades. E então eu assumi a regional, que no estado é a regional metropolitana da Amigo, que contempla 15 unidades, né? Ou seja, 15 lojas, que pega tanto aqui a metropolitana, o Vale do Paranhana, a Serra, o Vale do Caí. Então, hoje esse é o meu trabalho, o meu desafio, a minha atuação, que é ajudar essas 15 unidades a atender, né, e prosperar mais a marca e a gente então conseguir captar mais clientes, enfim, e principalmente manter nosso cliente bem atendido. A gente vive disso, né? A gente vive da internet. Sem vocês a gente não existe. É muito doido isso que a gente estava falando até esses dias. A gente precisa da internet para tudo. A gente é conectado a qualquer coisa, a pessoas, a produtos, a serviços, tudo precisa da internet. E como é que faz para vocês se destacarem nisso? Porque, tipo assim, internet, existem várias empresas, mas por que a Amigo Internet vai ser o diferencial? Sabe? Por que Amigo da Internet? Porque, querendo ou não, a gente brinca até. Eu brinquei, acho que foi ontem, inclusive. Porque tu vai estar entregando algo que a gente não enxerga. Exato. Isso. Né? E como é que tu vai entregar isso, sabe? O nosso desafio primeiro, né? A gente entrega algo intangível, né? Não é um produto físico, né? Mas hoje em dia ele se tangibiliza facilmente, né? Caiu a conexão, estou fazendo uma Sim, live, com certeza. parou a live. Nessa hora a gente vê que ele existe. Estou transmitindo. As crianças em casa, a gente no nosso entretenimento, a gente no nosso trabalho. E cada área onde a gente utiliza a internet tem a sua criticidade, em cada momento do dia, né? Então, assim, primeiro, né, esse é o ponto. Segundo, sim, a internet pela internet pode ser considerada commodity? Pode, né? Por que não? Claro que ela não tem a definição de commodity, como as commodities. Por outro lado, ela é um serviço essencial, por exemplo, como água e luz. Bom, ela ainda não é considerada, mas ela também Mas é. ela tá Eu não né? sei, de repente eu preciso mais da internet do que água. Então, alerta de saúde, né? Água, tomar água. Então é isso, é atendimento, né? Sim. É atendimento. O slogan da empresa é conexões reais. Né? Amigo, né? Conexões reais. O próprio nome traz essa pegada, esse mote da amizade, né? Por quê? Porque, de fato, a gente precisa entregar atendimento. Né? Num primeiro momento, cumprir aquilo que o cliente comprou com a gente, contratou com a gente. Depois, manter essa experiência dele. Que é muito importante. Manter, né? Manter. De manutenção, no caso de necessidade, Sim. que isso seja dentro de um prazo adequado, com respostas adequadas. E, a partir disso, ajudar o nosso cliente a também prosperar nos negócios dele. Né? Porque a gente tem, sim, o mercado residencial, que ele é hoje, né? Além da internet, é TV, a gente tem TV por assinatura, é telefone, telefonia fixa, é câmeras, que é um serviço que a gente também implantou devido à necessidade. Legal. E quando a gente começa a olhar o mercado corporativo, a gente tem micros e pequenas empresas que a gente atende por um portfólio específico chamado de Amigo Negócios. Legal. Né? Que daí a gente vai falar de mais estabilidade, mais agilidade, mais disponibilidade de conexão. Ou seja, a gente está olhando para melhorar essa experiência do cliente, né? Enquanto usuário do serviço. E aí nesse cenário vem novos serviços, conteúdo, né? Tanto que a gente publica nos nossos blogs, no site, nos perfis.
Então é isso, a gente tem que ter disponibilidade disponibilidade de atendimento e ser eficiente no atendimento. Eu acho que esse ponto que vocês trouxeram é bem legal, assim, da manutenção do cliente, né, e da experiência do cliente, né? Porque hoje eu tenho agência de marketing e, pra mim, atrair novos clientes é muito importante, com certeza, claro. Mas manter, porque eu trabalho com recorrência, né? Então, o cliente é uma assinatura, que ele paga por mês pra mim. Eu quero que a gente tenha um relacionamento de anos juntos. E ali que tá o desafio. Porque tu tem que encantar todo dia. Porque na venda tu vende. A gente vende, a gente consegue vender. Mas aí, todo dia, tu conseguir encantar. Manter um relacionamento, um bom relacionamento com o cliente, que tá o pulo do gato, né? Porque vai acontecer problema. Né? A gente vai, às vezes, enfim, vai dar alguma coisa errada. Mas como é que tu consegue lidar, né? E na assinatura eu vejo que isso é muito importante, mas como é que tu consegue fazer isso? Porque tu vende pontual, né? Como é que tu entrega essa experiência pra pessoa fazer uma recompra contigo? Como é que tu vê isso? Eu tento humanizar o máximo possível, né? Porque eu faço live também, mas eu trabalho muito pelos stories, né? Então é assim, é quase empreender e ser influencer ao mesmo tempo, porque elas querem ver eu, que tu é influenciadora da tua própria marca. Exatamente. Então assim, eu já, não que não seja importante, nem eu sempre tive pessoas trabalhando comigo quando eu tinha loja física, né? Hoje eu tô só no online, tá sendo só eu, tô quase surtando, mas daqui a pouco a gente resolve neste exato momento, mas mais pra frente com certeza vão ter novas pessoas trabalhando. Então, só que elas querem muito ver eu vestindo a roupa, elas querem ver a minha composição, porque eu entreguei isso pra elas desde o começo. Então, claro, às vezes a gente sempre tem que evoluir, mudar, mas sempre tem que estar eu ali, né? Eu tenho que sempre humanizar, conversar no direct, né? Então, tem que ser um negócio bem humanizado, né? Então, eu sempre gosto também de presentear, por exemplo, foi a semana do cliente, semana passada, né? Então, todas as datas importantes eu sempre gosto de presentear. O que eu faço? Eu compro um mimo diferente para colocar nas caixinhas. Agora, essa live que eu fiz ontem, eu vou colocar um mimo diferente. Então, nunca pode parar, eu nunca posso ficar no automático. Porque se eu vejo que e a gente nem faz isso por mal. Se eu vejo que eu fico no automático de estar fazendo aquela mesma coisa sempre, eu vejo que a interação começa a baixar, elas começam ou elas perguntam, tá tudo bem, por que tu sumiu? Então, ou seja, eu tenho que estar sempre ali aparecendo e sempre falando para elas que tá, né, mostrando diferencial, dando mimo, humanizar, né? Exato. Essa experiência ser mostrar que eu sou um negócio, né? O acervo é um negócio. Mas cada cliente é único. Mas cada cliente é único. Lembrar o nome, elas gostam, né? Tudo, não que eu não chamo, eu chamo a pessoa, olá, brechoseira linda, que é o que eu falo, né? Mas quando eu vou, por exemplo, que eu vendo pelos stories, tem a caixinha, daí a pessoa eu sempre boto o nome da pessoa, às vezes não tem no arroba, eu entro no arroba pra ver qual é o nome dela, porque às vezes não é o nome no arroba eu chamo pelo nome, então sempre tem que humanizar o máximo possível, eu acho muito que tu legal. consegue... Eu acho muito legal que tu vai entendendo o gosto de cada uma, né? Exatamente. Isso é muito tua cara, enfim, vai ficando muito bacana. E tem cliente que me manda assim, garimpa pra mim, porque às vezes eu posto que eu tô garimpando. Garimpa tal peça. E eu já sei quem é a cliente, eu já sabe penso o perfil nela. Inclusive ontem uma cliente amiga minha me mandou 2 inspirações de peça que ela tem que garimpar. Eu já vou nos próximos. É muito humanizado, então assim, E claro que esse pessoal é muito importante, mas eu sempre tenho que estar ali, porque toda vez que eu vejo que eu dou uma distanciada para ir mais pro que é muito importante, o administrativo, financeiro, mas eu tenho que sempre priorizar pelo menos uns 40% do meu tempo de dar atenção para elas nos stories e tudo. Assim que eu consigo que o meu público compre, garimpe, né, e esteja ali comigo. E vocês, né, manter essa experiência com um time de quantas unidades tu falou mesmo que tu gerencia? Na regional metropolitana são 15, né? Como é que tu mantém essa Quantas experiência pessoas? boa com um monte de gente? Haja processo, Gerir né? pessoas. Falando da minha regional, da regional que eu respondo, né? Eu tenho, entre lideranças e equipes que atendem nas lojas, aproximadamente 50 colaboradores, tá? A gente está falando aí de uma base na ordem de 50 mil assinantes. Nossa. Então, quando a gente está falando de Rio Grande do Sul, em torno de 40 unidades. Quando a gente fala do Brasil, porque a Amigo está presente no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Rio, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? E mais de 130 unidades, lojas, né? Então, quando a gente fala de viver, né, viva conexões reais, viver conexões reais, é isso, é entregar essa experiência, essa oportunidade de, além de, vamos lá, usar um termo, né, o omnichannel, que é o atender o cliente
por N plataformas, né? Cada um... eu gosto de falar pelo WhatsApp, eu gosto de ligar. Não, eu quero ser atendido de outra forma. Que tem que ter todas as formas, porque cada um responde de uma forma. Então, assim, mas temos esse ponto de, digamos assim, de conexão física com os clientes, né? E esse é um dos diferenciais da marca, de manter as lojas físicas para todo e qualquer atendimento, não só como ponto de vendas, tanto que a gente chama de unidades. É óbvio que a gente, enquanto empresa, precisa crescer, mas eu preciso, antes, aqueles que já vieram comigo, cresceram comigo, eu preciso manter eles. Né? Não adianta só querer vender, mas tem que manter. Tem que manter. Quem então, já tá assim, aqui. uma representação, né, muito que a gente ilustra, que fica facilmente de entender, é isso. Algumas empresas optam, e não falo isso por criticar, mas né, são estratégias de ter pontos de vendas. Né? A gente chega nessa loja... Não, determinado assunto tem que ligar. Não, todos os assuntos nós vamos tratar na loja. Legal. A gente não tem ali um suporte para resolver a conexão, mas o nosso agente de relacionamento canaliza isso e direciona. O pessoal tem mais idade, às vezes eles não adiantam. Direciona. Então, assim, sim, tem muito processo, tem muito procedimento, tem que fazer verificação disso, né? Então, eu trabalho com gerentes de unidades, com coordenadores que vão atuar diretamente com as equipes, né? Então, e eu faço, obviamente, um roteiro onde eu preciso visitar essas minhas unidades, né? Algumas vezes no mês. Né? Mas eu gosto dessa dinâmica, gosto disso, né? Conheço a internet já praticamente do berço, né? Eu acessei a internet a primeira vez lá em 1995 num chat, numa aula de inglês. Que legal. Falando com alguém nos Estados Unidos, Que né? legal. E depois fui trabalhar nessa área. Que legal. Bacana. E hoje, como a gente está falando bastante sobre experiência, assim, né? E internet também, que vocês conectados, né? Vendas pela internet, provendo a internet pra gente. E uma frente que entrou muito forte, assim, principalmente pós-pandemia, é a questão dos influenciadores, né? Entrou muito forte. Como isso ajuda os negócios de vocês, assim, principalmente pra ti, disseminando marca local, e pra ti, assim, pra levar essa experiência, assim, para outras pessoas da essência do brechó? Como é que vocês veem isso, a questão dos influenciadores? Tanto faz, gente. Então, vamos lá. Um exemplo que para mim está muito presente, assim, e eu olho para isso como se fosse um raio-x da nossa comunicação no momento, né? Lá atrás o que acontecia, né? Grandes marcas, um ator, uma atriz, digamos assim, influencer power. Né? Juliana Paz usando a Avon. Já era, Nossa, quero esse uma batom. palavra, mas já era uma influenciadora. Sim, exatamente. Mas era isso, né? Exato. E tinha gente que não curtia a Juliana Paz. Mas queria usar o... Mas vamos lá, era um momento em que a comunicação era assim, muito encaixotada, né? Era muito assim, a comunicação só num sentido, né? Por exemplo, grandes conglomerados de TV, de rádio, de jornal. Bom, o mercado, né, foi e se adaptou à internet, se adaptou à rede social. E com isso trouxe o quê? Os nichos. E com isso trouxe o quê? A hiperlocalidade, que é o nosso desafio. Nós somos presença nacional. Amigo é presença nacional. Facilmente ela pode ser confundida como uma operadora, mas tudo que eu não sou é operadora. Por quê? Porque operadora teve todos um histórico no Brasil que não foi legal desde a privatização. Então eu preciso estar no local. Né? A gente deu esse exemplo das unidades em cada cidade que a gente atua, que a gente atende. Então, eu vejo assim agora grandes marcas fazendo movimentos no seguinte sentido, grandes marcas, e uma que é automobilística, né? Trabalhando com N influencers, não com influencers. Por quê? Porque sacaram, porque entendem que a gente precisa se comunicar com vários públicos. E tem que ter mais um influenciador local, porque não adianta pegar um famoso lá, Juliana Paz, não, eu quero contratar ela, mas assim, pegar, porque ela vai ser nível nacional, e quem que vai aqui tá indicando para o nosso regional aqui, para Vale dos Sinos, então tem que pegar realmente os influenciadores que vão dar resultado aqui para nós nesse momento. Não em grande escala. Né? E a gente olha exatamente nesse sentido, né? De conseguir trabalhar a marca por meio de influencers locais, de influências que façam sentido para as pessoas do local. Né? Então, assim, entre, digamos, fazer um mega investimento não, olha para outros que vão atingir vários o teu menores. público. Exatamente. Gera conexão, né? Gera verdade. Tu vê um similar teu, né? Tu vê uma pessoa da tua região utilizando aquilo, passa mais confiança, né? Não é uma coisa tão inacessível, né? Porque, claro, a gente admira grandes famosas celebridades do Brasil.
as marcas vão seguir contratando, os grandes Com vão seguir certeza, existindo. Porque precisa ter a cara da marca, alguém famoso e Tem tal. marcas grandes, eles fecham um contrato com um muito grande, mas Também dependendo tem. da localidade, o trabalho que eles querem fazer, eles vão pegando os micro-influenciadores por região, né? Que é o que tem muito hoje. Em vez de fechar com vários grandes, eles optam por fechar com um grande Exatamente. e vários pequenos, né? Porque acaba dando um resultado muito melhor. É, A gente acaba tendo exatamente. experiência com os influencers através da agência e é isso. Dá muito resultado pegando menores e vários menores, porque cada um vai Exato. atingir aquele o público, do que pegar um muito famoso e às vezes não vai fazer sentido, porque aquele famoso vai pegar pessoas de outra região e eu quero vender aqui. Com certeza, então- exatamente. Bom, a Mônica é um exemplo disso, né? Então, quando a Mônica não está presente, Mônica, né? Não está presente, sentem falta. Por quê? Porque gerou conexão. Exato. Customização, né? Porque é tu falando dos teus produtos, Exato. daquilo que tu faz. E não dá pra te substituir pra tua marca, porque tu é a tua marca. Exatamente, isso. Num primeiro momento eu demorei pra aceitar isso, né? Enfim, porque, claro, é a minha imagem. Exato. Não que eu adoro estar presente com vocês, né, nas redes sociais. Só que Chuzeira às vezes- linda. Chuzeira linda. Só que às vezes sobrecarrega um pouco, mas a gente tem que entender qual que é o nosso propósito, qual que é o meu nicho, qual é o diferencial que eu faço. E hoje em dia eu entendo que eu preciso estar ali. Se às vezes eu quero fazer alguma estratégia diferente e onde eu me desfoco um pouco, não tem o mesmo resultado, não adianta. E é isso com os micro-influenciadores, porque, por exemplo, o nicho brechó é bem nichado, né? Claro que agora a nível nacional, todo mundo gosta de garimpar e tal, mas é um mercado que é bem específico, né? Então tem muitas... E é aquilo, tem que ser uma influenciadora que fale, porque assim, é uma causa, né? Além de ser um negócio, é uma causa. Então o pessoal, ele é muito assim, eu vou reusar, porque... Claro que há muitas pessoas são consumistas, compram em fast fashion e compram em brechó. Enfim, mas tem muitas pessoas da causa, né? Que elas querem a brechoseira que faça a diferença, que mostre que, reusar e tal. Então, tem que ser muito... É um mercado meio nichado ainda, então tem que pegar as influenciadoras. Tem que fazer um estudo, né? Não adianta ficar tocando pra tudo. A gente pegar fala o muito nos influenciador grupos lá. das brechoseiras. Às vezes alguma brechoseira que tem uma dona de brechó contrata pra puxar um outro público, mas acaba não surgindo o mesmo efeito. Ela acaba pagando mais a influenciadora. Não surge, porque assim, Porque vem tem o que fazer seguidor, sentido, né? mas o seguidor não para ali, não para, tem que estar ali no nicho, tem que ser uma... Não adianta pegar alguém que fala só de dicas de então isso culinária e é do uma nada. dica, né? Exato. Você que é um empreendedor, sempre pegar, tentar É um conjunto. ver... Porque que nem a gente fala assim, não adianta enviar um press kit, uma lembrancinha, um presente, e querer que a pessoa faça milagres. O influenciador é influenciador, não é Exato, vendedor. exato, Então, exatamente. tu vai estar lá fazendo o posicionamento da tua marca no Com mercado, certeza. mas tu não vai estar colocando todas as tuas frustrações Não é e um vendedor vendas ali, em cima vende daquele pra mim, né? influenciador, Tu exato. tá querendo que ele mostre o teu produto, fale bem, né? Conte a experiência, enfim. Exatamente. Opa, não faz milagre, né? Mas, enfim, vai mostrar o trabalho, mas a dica que eu dou é isso, né? Se o empreendedor sempre procurar influenciadores que abordam a mesma coisa, né? Que você está vendendo, o mesmo produto, a mesma causa, que no caso comigo é brechó, né? Eu sempre procuro influenciadoras que falam sobre... Que nem sobre pra moda internet, consciente. a pessoa vai ter que, primeiro usar a internet, ficar um tempo usando, a internet realmente ser boa, entregar um resultado. Exato, ela tem que ter uma experiência porque com aquilo. o influenciador, aí sim vai conseguir divulgar. Exato. É porque é uma constância, não adianta ele falar assim, eu instalei ontem aqui, é incrível. No meu... Imagina, não teve nenhuma Usou a semana. experiência, né? Adorei, só instalaram. Instalaram aqui Deu ontem, tudo nossa, certo. incrível, quero eles pra sempre. Não, realmente, ter uma sabe? verdade, Tem que né? ter. Tem que ter uma verdade. Então, é todo um conjunto de coisas. Com Quem, certeza. mesmo que a gente fala, a pessoa enviou o negócio, quem vai responder no direct tem que estar conectado. Claro. Aquilo que a influenciadora está postando nos stories tem que estar no feed de quem está entregando. Tem que ter uma Tu tem que uma ter conexão, intenção, literalmente. né? Intenção ali, né? Não é do só que tá jogar as acontecendo. coisas Não, e esperar o milagre acontecer, né? Exatamente. Se É jogar, doido o esperar negócio, assim, acontecer, é um não vem. conjunto muito grande de coisas, informações. Muitos. Tudo isso voltado ao marketing, né? O marketing que se vira, entende? Mas, A gente que organiza depois. diga, se vira, diga entendeu? aqui. Dá pra ganhar umas ruguinhas com essa área. Mas, gente, estamos chegando ao fim do nosso programa. Fazer super rapidinho. É, bem rápido o E negócio. nós temos uma pergunta que a gente faz pra todo mundo que vem aqui. Ai, A gente meu gosta A bastante. gente não pergunta no início pra vocês não ficarem pensando. Pra ser na hora. Você pensa, vai. Ai, ai, ai. Como o nome do programa é Pode Ser,
né? Já que a gente acredita que todo mundo pode ser o que quiser, enfim. Se O vocês não importante é ser feliz. Exatamente. Se vocês não fossem o que vocês são hoje, o que vocês seriam? Eita, Pensa rápido. meu Deus. Pode ir, vai. Se eu não fosse o que eu fosse hoje, eu teria feito educação física. Ai, que legal! E eu trabalharia com esporte, ou com natação, ou com tênis, ou com Legal. futebol. Que legal. Eu seria... E tu é atleta hoje? Não sou, Não. sou um ex-atleta. Que legal, que legal. Calma. Vamos começar agora a falar das coisas. Outra área. É outra área, assim, eu não... Não, O ex-atleta não tô sem tempo. Na infância, na adolescência, eu nadava, enfim, competindo, Que né? massa. E dali, digamos assim, a minha paixão pela água. Então eu seria isso. Eu trabalharia. Logo tu volta Volto. às atividades, É que tem né? 2 lá em casa, né? E uma bem pequenininha, então É, assim, daí é um exige pouco um mais pouquinho mais. difícil. É gente, tipo maratona, eu sei entende? Tu já Eu vai sei estar que com a tem gente que vai dizer, maratona. isso é desculpa, mas quem vive isso mas- na pele sabe que não Exato. é bem assim. É. Então, Inclusive, eu vou aproveitar, eu seria historiadora, eu gosto muito de história, né? Ah, Eu legal. até tive que trancar a faculdade por falta de tempo, mas eu gosto muito de história, se Deus quiser e for tudo possível, um dia eu me formo. Ai, que legal. Ah, legal, muito legal. Mas assim, não ser professora, nada, é Sim. porque eu gosto É. de história, tudo Da relacionado à pesquisa. história, Legal, eu gosto. legal. Pesquisadora, talvez um dia. Legal, legal. Show de Seria bola. historiadora. Gente, como o pessoal encontra vocês nas redes sociais? É @servo1830, é o meu brechó. Da Bichazeira Linda. Sigam lá, lives, posts semanais, todos os dias, roupas, garimpos maravilhosos. Já vou. E vocês, como o pessoal enlouquecer. encontra? vou falar das 2 marcas. Então. Ai, bora. Vamos pela ordem, então. Amigo internet, né, nas redes sociais. Site é sejaamigo.com.br. Seja amigo, né, tudo junto, .com.br. É muito, eu adoro essa pegada do É uma amigo. pegada É muito legal, de nossa, marca. que sacada, É. muito boa. E o meu é Rafael Chaab, SCH, 2 As, B de bola. Me encontra no Instagram, Facebook e afins. Perfeito. Gente, muito obrigada. Obrigadão, Uma ótima quarta pra vocês. Até o próximo incrível. episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.